Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse
És a melhor escolha que eu já fiz. Assim antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Assim antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Assim antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Assim antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduz.
conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já
Conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu... Bom dia, nação, tudo bem? Um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu sou o Edson Silva História, para quem não me conhece. Esse é o canal Últimos Dias. E você quer fazer parte dessa nação? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ajude a nossa plataforma a alcançar um patamar bem alto no YouTube, para que essa promessa ela seja levada nos 4 cantos da terra. Nação, saudade de vocês. Nossa, a gente não vê a hora de chegar o dia seguinte para a gente ter os papios aqui com vocês. E já lembrando que já a partir dessa semana ou da outra semana, não estão vendo, o Felipe também vai estar junto conosco aqui no estúdio, né? Fazendo também vídeos, vai pegar junto aí com a gente. Então vocês vão ter mais a presença do Felipe, vai ter vídeo do Felipe, bate-papo da gente de hora em hora. E a gente resolvemos fazer um propósito com o nosso criador de aproveitar essa quarentena que está aí doida, né? E a gente botar vídeo direto para vocês, como se fosse uma televisão. Então sai um vídeo, entra outro, sai o Felipe, entra eu. A gente tem muita coisa atrasada para passar para vocês, muita coisa mesmo. E se a gente não fizer logo, pegar logo pesado nisso, né, muitas pessoas daqui a pouquinho estão indo embora e a gente não falamos tudo que tem que ser falado, não é verdade? Então, tem muita coisa atrasada que a gente precisa realmente anunciar para vocês. Não dá para a gente ficar demorando, não. Então, é por isso que nós estamos aí fazendo força, tem informações poderosíssimas, potenciosas para passar para a nação, e a gente precisa realmente passar isso para vocês. Eu quero que você entenda essa parte aqui da Escritura, uma passagem que o sistema religioso tem usado muito. Eu acho que você já deve ter ouvido falar muito sobre igreja pentecostal. E a igreja pentecostal, ela não existe. Não existe igreja pentecostal. Porque o dia de Pentecoste, ele foi um dia só, mas ele dura até o dia em que Yahushua ele vier, né? Olha, na verdade, até o dia em que ia acabar o reino da besta. O Pentecoste, ele é todo dia, mas ele teve, mas é todo dia que é Pentecoste? Não. Pentecoste só teve um dia, que foi um começo para que
que foi feito em Pentecoste não se acabasse e durasse até a vinda do nosso amado Yahushua. E só que essa passagem aqui, que você vai ver em Atos 2, o sistema evangélico usa isso para dizer que dia de Pentecoste é o dia em que as pessoas falaram em línguas, né? Olha só, Pentecoste é o batismo do Espírito Santo. Não, Pentecoste não é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo. Olha bem, Pentecoste é o dia em que Yahu, ele derramou do Espírito dele sobre toda a carne, conforme está o livro de Joel, para que as pessoas viessem a ter visões, sonhos e profetizasse a promessa. Ou seja, anota aí para você não esquecer, porque esse vídeo vai ser muito forte. Pega uma canetinha rapidinho, que você precisa anotar uma coisa aí, porque o sistema evangélico, eles sujaram muito essa palavra Pentecoste, que quer dizer o 50º dia. Então, Pentecoste quer dizer o seguinte: Pentecoste foi o dia em que a promessa voltou a ser anunciada no mundo. Após a morte de quem? De Yahushua. Após a ressurreição de Yahushua. Então, Pentecoste foi o dia em que a promessa voltou a ser anunciada. E Pentecoste envolve terremoto, Pentecoste envolve o sol e a lua que não vai brilhar, Pentecoste envolve muito essas questões de Joel 2. Pentecoste é o cumprimento do livro de Joel 2. Nossa, eu não acredito que o sistema evangélico mentiu para nós de novo. Não só mentiu, mas continua mentindo até o dia de hoje. Pentecoste é o dia em que o livro de Joel, capítulo 2, começou a se cumprir. E ele vai se estender até o dia do terremoto. Enquanto não aconteceu o dia do terremoto, e o sol e a lua não brilhar, enquanto não acontecer da promessa começar a colocar para o paraíso os primeiros que vão representar a posteridade de Adão, nunca vai se deixar desse Espírito do Criador ser derramado. Mas o Espírito de Yahu, ele é derramado não para você entrar para dentro de um templo e ficar falando uma língua que você não entende. O Espírito de Yahu, ele é derramado para você conhecer o nome dele, número 1. 2, voltar a falar da promessa. 3, e anunciar o terremoto no mundo. Seria mais ou menos uma repetição do que aconteceu do dilúvio. E tudo isso está dentro de Atos capítulo 2. Quando você começar a ler esse livro, que você já leu várias vezes, inclusive multidões de pregações já foram feitas com essa passagem, você vai ficar de cabelo em pé, porque você mesmo vai dizer, caramba, não, calma aí. E sabe o que é legal? Que não é a nossa interpretação, é a nossa falta de cuidado em ler esses livros. E nós vamos ler juntos. E você, se estiver sentado, fique sentado. Porque quando acabar essa live aqui, ela não vai ser muito grande, você não vai saber se você vai correr, se você vai dançar, se você vai ficar alegre, se pouco importa se está vindo o sistema religioso. Eu só sei de uma coisa, que a alegria que você tem dentro de você, se é que você tem alguma, se não tem, você vai ganhar, ela vai multiplicar a ponto de seu coração quase estourar de alegria, como que um segredo
tão poderoso estava ocultado nessas passagens que o sistema religioso não permitiu que as pessoas viessem a saber. Então, olha só o livro de Atos, capítulo 2, verso 1, 4. Olha o que diz. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Toda a casa, não foi toda a igreja. Então, se os líderes, chamados pastores, estão dizendo que essa passagem aí, ela fabrica a igreja pentecostal, isso é mentira. Porque em nenhum momento isso aconteceu dentro de alguma igreja. E está dizendo que encheu toda a casa em que estavam assentados. Ah, mas é a casa de Deus. A gente vai naquilo que a gente lê. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, cheios, não batizados, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, não é em línguas. Eles não falaram em línguas, eles falaram noutras línguas. Noutras línguas. Línguas mesmo, língua de país, de nação. Não existe essa língua da igreja evangélica. Isso é língua de demônios. Isso é uma língua de terrom. E terrom, a pessoa está dizendo assim, ó, pô, você não tem que falar de terrom porque terrom é mitológico. Tudo, meu amigo, tudo tá na mitologia. Inclusive até a nossa vida. E se mitologia fosse mentira, por que estão chamando o Bolsonaro de mito? Bom, é só para refletir, tá? É só para reflexão. Se mito é uma mentira, então por que o Bolsonaro é mito para os que votaram nele? Então, o Bolsonaro é uma mentira, já que mito também é. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito de Arro lhes concedia que falassem. Está vendo aí? Atos 2, 1, 4. No livro de Atos 2, 5, 7 está dizendo: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, olha só, quem estava aí dentro? Judeus. Mas esses judeus aqui eram Judá, de Jacó? Não. Já eram pessoas que faziam parte da religião judaica. Aqui, o judaísmo já era uma religião. Não era a tribo de Judá. Porque a tribo de Judá vai ser falada lá embaixo, daqui a pouquinho, como israelitas. Então vamos devagarzinho aqui para você entender. Aqui vai falar de israelitas, que é quando Paulo se refere aos verdadeiros Judá da Bíblia de Almeida, e os judeus, homens religiosos de todas as nações. E aqui vai mostrar para vocês que quando o Espírito ele foi derramado sobre as pessoas, foi derramado sobre europeus, sobre cananitas, sobre a descendência de Cã e a descendência de Jafé. Não foi sobre a igreja evangélica e muito menos sobre hebreus. Mas sobre todas essas pessoas que estavam buscando a salvação na religião judaica. E Paulo foi contra esse judaísmo. Tanto que você vai ver lá embaixo, ó. E quando aquele som ocorreu,
ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Por que galileus? Porque a Galileia era um lugar onde se tinha muitas etnias, estrangeiros, gente de longe. Era a Galileia dos gentios, europeus. E por isso que os israelitas que estavam ali, que eram os judeus que mataram o Salvador e não os da religião, por isso que está essa bagunça, né? Eles ficaram apavonados e disseram: ué, essas pessoas não são todos europeus? Que Galileia quer dizer europeus, que era a Galileia dos gentios. No livro de Atos 2, 8, 11 diz: como, pois, aí os israelitas que não estavam gostando nada daquilo, do espírito de Arro ser derramado sobre aquelas pessoas, porque eles achavam que só eles deveriam receber esse derramamento do Espírito, a mesma coisa que o cristianismo faz hoje. Eles pensam que só eles estão salvos, porque eles são cristãos, e quem não está na igreja está no inferno. E os israelitas estavam com esse mesmo pensamento. Eles não aceitaram que pessoas que não eram israelitas estivessem ali recebendo a presença daquele espírito que esses israelitas estavam esperando. Quer ver? Vamos acompanhar aqui. Os israelitas, então, muito brabo, dizem: como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, olha bem, os europeus, e eu vou mostrar para vocês aqui que não tinha hebreus no meio. O Espírito não é derramado sobre povo hebreu de Sem. Ele é derramado sobre pessoas de Cã e pessoas europeias. Edson, nunca reparei essa passagem. Repare só. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ou seja, olha bem, os europeus e os cananitas passaram a falar a língua hebraica. Essa era a língua que o Espírito fez com que cada um se concedia falar na sua própria língua. Por exemplo, a própria língua. Eu falo inglês, mas comecei a falar hebreu. O outro fala a língua francesa, começou a falar hebreu. O outro fala a língua portuguesa, começou a falar a língua hebreu. Entendeu? Porque eles chegam aqui, ó, como, pois, nós estamos ouvindo essas pessoas aí que não tem nada a ver com a gente, na nossa própria língua em que somos nascidos falando. Partos, aí vai falar, olha aqui, gente, depois vai anotando esses nomes aí, que se você tiver alguma dúvida depois, vai pesquisando no Google. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, o que o Egito está fazendo aqui? E partes da Líbia, o que a Líbia está fazendo aqui? Se só os judeus é que tem a salvação, que só os judeus têm o Espírito do Criador, vai segurando aí que os judaizados não vão gostar nada desta live. Isso vai quebrar toda a religião judaica que se encontra espalhada dentro da internet e do lado de fora. Se você faz parte de uma religião judaica, pensando que a salvação está com eles, quando você acabar de ler isso aqui comigo, você vai levar um susto. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. O que os árabes estão fazendo aqui, recebendo o Espírito da promessa? Nós já vamos comentar sobre isso. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Arro. Atos 2, 8, 11. O que os israelitas estão reclamando aqui? Estão reclamando que, além do espírito de Arro descer sobre essas pessoas que não tinham nada a ver com os hebreus, com os israelitas,
ainda por cima estavam falando a língua que só os judeus acham que eles podem falar. Só que a língua hebraica, ela não pertence, nunca pertenceu à tribo de Judá ou de Sem. Ela sempre pertenceu a Noé. E pelo que me conste, Noé foi pai de Sem, Cã e Jafé. Essa é outra bomba que vai cair no mundo do judaísmo. Porque quando nós ouvimos falar da língua hebraica antiga, eles nos ensinam que a língua hebraica antiga é dos judeus. E você pode entrar na internet que toda vez que você ouve alguém falar da língua hebraica, eles associam essa língua hebraica aos judeus, tanto essa nova que é o Yiddish, como a antiga. Aí você coloca na tua cabeça, bom, falou da língua judaica, está se tratando dos hebreus. Isso não é uma verdade. Porque a língua hebraica, ela vem desde a época de Adão e Eva. Ela não é a língua só dos judeus, de Yahudins. Ela é a língua de toda a humanidade. Por isso que ela não é falada hoje no mundo. As pessoas não conseguem falar essa língua de forma coletiva. Vamos ver aqui, Atos 2,12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos e dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando. Sempre tem que ter alguém zombando. Então, se você vê alguém zombando do nosso trabalho, zombando de você, acredite, nesse dia sério que o Espírito de Arro desceu, tinha zombadores também. Não é só do teu WhatsApp, do teu Facebook, que vai ter gente zombando, não. Até aqui, tinha pessoas que zombaram. Você acredita? E estão cheios de... Olha o que eles falaram. O que quer dizer isso? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. E falaram que os europeus e os camitas, pessoal de Cã, olha bem, já vamos falar sobre isso, eles estavam bêbados. E quem é que estava zombando? Os próprios israelitas judeus que mataram o Salvador no madeiro. Cheio de raiva. Porque o espírito de Arro, ele vem, desce sobre os descendentes de Cã, desce sobre os europeus, mas não desce sobre eles. E ainda, por cima, eles falam a língua hebraica, que é a língua de toda a humanidade, e não a língua dos judeus, como foi nos ensinado até o presente momento e até a presente data. E Pedro, porém, pondo-se em pé, aí Pedro se põe em pé. Sempre Pedro, né? Eu acho que esse nome Pedro já é um nome já que a Rússia colocou, porque todo Pedro tem essa coisa de não aceitar o que está acontecendo, partir para cima. Todo Pedro que eu conheço na minha vida, se eu tivesse amigos, eu acho que só escolhi amigo com o nome Pedro. Não fico com o ciúme o restante. Porque o Pedro era demais. O Pedro ele não aceitava vir gente botar banca, não. E o Pedro, ele diz, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, olha como ele vai falar com os judeus que não receberam o derramamento do Espírito, mortos de raiva. Pedro se levanta contra eles. E Pedro diz: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Veja, Pedro dá uma autoridade ali. Vocês vão escutar a minha palavra. Se o Edson Silva História fala isso em qualquer lugar, imagino que eu vou ouvir. Esse Edson está pensando que ele é o quê? Não é verdade? Esse Edson está pensando que ele é o quê? O Pedro era ousado. O Pedro não era de dar mole para ninguém, não. Pedro não está preocupado em saber o que iam falar dele.
Ele simplesmente se levantou, encarou a judaizada da época e falou para eles assim: olha, vocês vão escutar minhas palavras, e ponto. Só faltou Pedro dizer assim para os judaizados: ó, cala a boca, que agora quem vai falar sou eu. Estes homens, aí Pedro fala para judaizado, ó, estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha aí, gente. Ah, meu pai, que coisa linda. Avisa o teu líder da igreja evangélica que o livro de Atos 2, que fala de Pentecoste, não é para abrir igreja pentecostal. É um livro que está, na verdade, concretizando, cumprindo a profecia de Joel. Joel 2 e Atos 2, bom, você nunca mais vai esquecer os 2 livros, né? Joel 2 é a profecia de Atos 2. E Atos 2 é o cumprimento de Joel 2. Atos 2 cumpre Joel 2, que fala do terremoto. Vosso filho e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens sonharão. E nós já vamos falar sobre isso já, assim que a gente acabar de ler aqui essa passagem. Mas olha Pedro explicando para eles. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Que lindo, gente. Você nunca tinha parado para perceber isso, né? O que fala Joel 2, Edson? Do grande terremoto que vai ter. Dos 144 mil que vão ser selados. É o livro de Joel 2, que só poderia ser cumprido 50 dias depois que a Ruxa subisse ao céu. E nos últimos dias acontecerá, diz Yahweh, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Isso aqui deixou os judeus mordidos. Como quem diz, como sobre toda a carne, se nós é que somos o povo do Criador? Como sobre toda a carne, se fomos nós que cumprimos o sábado, circuncisamos, guardamos a lei de Moisés, cumprimos a lei. Como é que pode isso? Os judeus começaram a brigar com Pedro. Eles se achavam muito santos. E assim os judaizados de hoje se acham também, junto com os cristãos. Você pode ver que um cristão e um judeu junto, eles acham que só eles serão salvos. Se você não entrar para a religião deles, você é um ímpio. Como se ímpio fossem as pessoas que estão fora do sistema. E, na verdade, os ímpios são aqueles que estão dentro do sistema. E nós vamos conversar sobre isso com você. E o Pedro está dizendo aqui, ó. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Yahweh, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Não tem esse negócio de evangélico, de judeu. Não, é sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou seja, o que é profetizar? Profetizar não é essa palavra que está na Assembleia de Deus, que a irmã tem uma visão, que a irmã entrega um sonho. Não é isso. Profetizar aqui é anunciar o que foi dito lá atrás. Não é criar uma visão futura. Olha, eu estou profetizando aqui no futuro? Não. Ah, tem alguém fazendo macumba para você. Não, isso não é profecia. Isso é fofoca quântica. Profetizar é você anunciar o que já foi dito lá atrás. Isso é profetizar. Se bem que a palavra profetizar, ela vem de profetas.
Mas o último profeta não foi João? Sim. Último, porque o profeta, ele não profetiza. O profeta recebe a profecia. Quem profetiza são as pessoas que lêem a profecia. É mais ou menos assim. Tinha um profeta, o anjo vinha e dizia, pega uma pena e escreve. Sempre foi assim, pode ver. Pega uma pena e escreve. Não foi assim também com João? Pega uma pena e escreve. Eu farei com que a terra ela seja abalada e que tenha um grande terremoto. Não foi isso? Vai haver um grande terremoto na terra. Escreve aí, João. Aí João foi lá. Os profetas todos escreviam. E escrevendo. Isso era profecia. Mas eles mesmos não profetizavam. Porque quem profetiza não é o profeta, são as pessoas que passam a conhecer a profecia. Porque a palavra profeta, ela foi muito religiosamente colocada na Bíblia do Almeida por um padre para tornar um pouco religioso, ou muito, aquela palavra profetizar. Mas profetizar, se nós tivéssemos com a escritura original, eu tenho certeza que não ia estar profetizar, porque isso foi colocado por Constantino. E a partir de Constantino, pelos seus escribas. Assim como muitas outras palavras foram trocadas. Não para mudar o sentido, mas para dar um ar de religião. Ele não está dizendo aqui que nos últimos dias vai nascer um monte de profeta, eu sou profeta, não. Ele está dizendo que as pessoas vão descobrir as profecias e vão anunciar as profecias. É esse sentido que está dizendo ali. O terremoto, por exemplo, você não lê lá no terremoto em Apocalipse, capítulo 6, verso 12, que vai ter um terremoto, o sol não vai brilhar, não é verdade? E aí você começa a falar isso para tua mãe, para teu pai, para teus irmãos, isso é profetizar. Mas não é que isso te faz um profeta. Porque você não está recebendo a profecia da mão de um anjo. Você está conhecendo uma profecia que alguém escreveu há algum tempo atrás e que por um acaso chegou nas tuas mãos, que nos últimos dias o sol e a lua não vai brilhar, a terra vai estremecer, e você começa a anunciar isso para as pessoas. Por isso que você agora vai entender lá em cima. Ó. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Yahweh, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Não é só sobre a carne das 12 tribos, dos hebreus, não. Sobre toda. Branquinho, pretinho. E foi o que aconteceu ali, em Atos capítulo 2, que os cristãos e os judeus não deixam que as pessoas venham enxergar. Que do meu espírito eu vou derramar sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou anunciarão. Se eu pudesse colocar ali um parêntese. Vossos filhos e vossas filhas anunciarão. E mais uma coisa que essa passagem aqui, ela quebra o preconceito feminino que os homens têm, de dizer que os 144 mil serão só homens, e que toda a profecia só está na mão de homens. E essa passagem desmente, porque ela está dizendo aqui que quem é que vai profetizar e anunciar o terremoto e aquele grande dia? Vossos filhos e vossas filhas. Pedro está dizendo isso para quem? Para aqueles judeus que estavam com raiva, porque eles não receberam o espírito da promessa, eles iam ser levados para ser escravos do Brasil, estava quase próximo à escravidão deles. E lá em cima você vai ver vossos filhos e vossas filhas, ou seja, está na mão de homens e mulheres. Não tem esse negócio que o homem judeu, o judeu tem essa mania, né? Quando você vê um vídeo de judeus no YouTube, você só vê judeus homem. Você não vê uma judia. Por que será?
Já reparou? Primeiro que ali, ele está dizendo vossos filhos e vossas filhas, ele está falando homens e mulheres. Os 144 mil não é só homem, porque a Ruxa não morreu só por homem, que se morresse ele falaria, eu morri em favor dos homens, as mulheres que se dane, quero mais que se lasque. Não. E a Ruxa não falou assim, eu amei os homens de tal maneira que dei o meu filho único. Ele não falou isso também. E tanto é verdade que essa passagem você está careca de ouvir ela da boca de um líder chamado pastor pregar. Esse Atos 2 é o livro mais pregado nas igrejas. Por isso que você vai ver a igreja pentecostal, a nossa igreja é pentecostal, eu sou pentecostal. Mas não é. Porque quem é pentecostal deveria estar falando da promessa, do terremoto, que nem os evangélicos sabem que existe. E está dizendo ali, ó, que não é só homem, gente. E os vossos filhos e as vossas filhas anunciarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Isso começou naquele dia de Pentecostes, 50 dias depois da subida de Arúxua, o Espírito do Pai cai sobre aquelas pessoas que não estavam na lista judaica, para a surpresa dos judeus daquela época e para a surpresa dos judeus de hoje que estiver assistindo esse canal. E é por isso que a religião judaica ela fica te perturbando você para jogar o Novo Testamento fora. Por que eles falam assim, ó, joga o Novo Testamento fora, porque isso aí foi escrito por grego, foi grego-romano, mas quem é que estava lá em cima? Gregos e romanos. Egípcios e árabes. E os judeus religiosos até hoje têm essa raiva. E os judeus verdadeiros têm os ciúmes, que são os pretinhos. Os judeus religiosos têm raiva, e os judeus verdadeiros têm ciúmes. Então, gente, depois eu falo, deixa eu falar aqui para você. Qual é o sinal que a Arúxua vai dar para as pessoas quando o terremoto tiver para acontecer? Bem no finalzinho, nos últimos dias, porque é o que está lá, últimos dias. Veja que a profecia está falando que as pessoas só vão começar a profetizar, ter sonhos e visão nos últimos dias, mas o Espírito desceu sobre a carne naquele dia ali. Porque aquelas pessoas que estavam recebendo o Espírito de Arro, o derramamento dele, era para anunciar que a Arúxua ressuscitou. Mas só no último dia que o terremoto ia ser anunciado por pessoas que iam começar a ter sonhos e visões. Ou seja, qual é o sinal de que o terremoto está próximo? É que vai ter uma avalanche de pessoas sonhando e tendo visão de terremoto. Não é a Rede Globo que vai anunciar. Por isso que vou chamar a gente de loucos. Porque quando o terremoto estiver quase perto, Iarro vai fazer com que o seu povo, que ele já escolheu para aquele momento de hora, venham ter sonhos e visões, e comece a falar de terremoto, anunciando que vai ter, e o pessoal vai dizer assim, tu tá maluco? Aonde foi que você viu isso? No Jornal Nacional? No SBT, na Record? Qual foi o rádio? Onde está a notícia? Me mostra aí no Google. Porque a intensidade dos sonhos vão começar a aumentar a partir do momento que o terremoto se aproximar. Quanto mais perto o terremoto tiver de acontecer, mais sonhos e visões as pessoas vão começar a ter desse dia. Sobre terremotos, sobre o sol não vai brilhar, sobre a lua não vai brilhar. E é o que está falando Pedro ali para os judeus invejosos e ciumentos que estavam ali. E também ele fala, ó, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia.
e profetizarão. Quem é os servos aqui? Aqueles que estiverem trabalhando para ele. Se hoje você trabalha para anunciar estas verdades, você vai anunciar. Se você receber o Espírito da promessa que está caindo até hoje sobre as pessoas devagarzinho, pinga-pinga, porque nem todo mundo está almejando isso, mas se você já é uma pessoa que já fala, pô, gente, terremoto, terremoto, e a Rússia está vindo, e vai vir, o 154 mil vai ser selado, o céu vai se abrir, o sol e a lua vai brilhar. Se você já começa a falar isso de dentro de você, e isso já começa a te preocupar, eu não tenho dúvida que o Espírito da promessa já caiu sobre você. Porque esse é o sinal de que o Espírito está sobre a pessoa, não falar em línguas da igreja evangélica. E a alegria não vai acabar. Porque o Espírito ele vem com o pacote completo. Se há uma alegria em você, mesmo diante de tanta desgraça, e você pensa até que está em pecado, caramba, eu acho que eu estou pecando, porque está todo mundo se matando, está um inferno no mundo, e eu estou com uma alegria tão grande e intensa dentro de mim. Não é que você está em pecado, não é porque você... Não, é porque o espírito de Arro, ele já está dentro de você com esse derramamento de alegria. Ele não vai derramar o espírito dele sobre você, espírito. Ele vai derramar do seu espírito a alegria. Que a alegria, ela é parte do espírito de Arro. A matéria-prima do espírito de Arro é a alegria. E se nós não temos essa alegria, com certeza nós não temos esse espírito dele. E não vamos falar nada disso. E não vamos ter sonho, nem visões. Vamos estar na onda do coronavírus. Qual é o presidente que vai melhorar o Brasil? Quem vai mudar o mundo? Profecia não tem nada a ver com religião. Profecia tem a ver com anunciar. E só vai anunciar quem estiver fora da religião e for derramado o espírito da promessa sobre você, sobre a pessoa. Então isso aí é importante, é o que Pedro está falando ali. E farei aparecer prodígios em cima, no céu. Isso já é para o dia de hoje, não para aquele dia. O derramamento começou naquele dia, mas não quer dizer que ele foi derramado sobre todas as pessoas. E sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Atos 2, 16 e 19. Isso aqui eu vou falar com o Felipe. A gente vai fazer uma live sobre o Apocalipse, vamos terminar o Apocalipse. Aliás, hoje, eu e Felipe vamos fazer o vídeo do Apocalipse, a parte 12, né? 12 ou 13? Eu acho que a parte 12. Felipe vai estar 8 horas comigo hoje aqui. A gente vai fazer essa live forte para você. O sol se converterá em trevas. Olha aí, ó. Olha o Joel 2. Atos 2, Joel 2. Atos 2, Joel 2. Atos 2, Joel 2. Você pode colocar assim, ó. Atos 2 é igual a Joel 2. O Atos 2 é a profecia. Perdão, Joel 2 é a profecia e Atos 2 é o anunciamento da profecia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia de Arro. E acontecerá que todo aquele que invocar, olha bem, o nome do Criador será salvo. Como que nome? Para um pouquinho e faz uma reflexão. Você que é contra falar o nome do Salvador e do Criador. Você que diz que não tem nada a ver. Eu vi um rapaz fazendo um vídeo ontem, ele estava dizendo o seguinte: nós temos que chamar o Criador de Pai, porque o Jesus chamou Deus de Pai. Meu amigo, todo mundo chama seu pai de pai. Mas quando alguém pergunta para você, ele é teu pai? É. Qual é o nome dele? Você não diz que o nome dele é pai. Ah, esse é meu pai. Qual é o nome dele? É pai. Não. Você tem que dizer o nome. Você chama ele de pai porque você é filho. Mas se alguém vê você chamando ele de pai, é legal, ele é teu pai, qual é o nome dele? Você vai dizer que é pai? Você vai dar esse gostinho de alguém chamar de pai o teu pai? Não, gente. Alguém vai perguntar, pô, ele é teu pai, né? Que legal, qual é o nome dele? E você vai ter que dizer o nome. Você não vai poder dizer que é pai, porque você chama de pai. Porque chamar de pai, meu pai, até eu chamo. Mas se alguém perguntar o nome do meu pai, eu vou dizer que é pai.
Ah, o nome do meu pai é pai. Não, o nome do meu pai é Mil. É João, é Alfredo, é Antônio. E ali está dizendo, e acontecerá que todo aquele que invocar, tem que se invocar o nome do Salvador para ser salvo, não é ir para a igreja, não é para ser batizado nessa água do sistema, essa água podre do sistema. Não é para você receber sermão de um homem que se diz pastor, quando nem ele mesmo consegue apacentar nem a vida dele. Não consegue nem morrer no madeiro, porque o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Só vai ser salvo. Ah, mas a igreja A, B, C ou D é a última porta para a salvação. A última porta é a Rúshua. E você só consegue ser salvo se você invocar o nome dele. Eu nunca vi ninguém invocar o nome dele dentro de um templo. Não, eu estou salvo, me converti. Converteu para quem? Para Jesus. Lá na igreja, eu fui para a igreja e me converti a Jesus. Mas não existe nenhuma passagem que para você ser salvo tem que se converter. Que conversão é essa? De onde tiraram isso? Se converter, aí eu me converti para Jesus. Não existe se converter para Jesus. E a Rúshua não quer ninguém convertido, ele quer a pessoa verdadeira. Você tem que ser verdadeiro, não convertido. Porque a Rúshua não quer robô perto dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não, ele quer você verdadeiro. Não convertido, não tem isso na Escritura. Eu não vejo uma passagem dizendo que você tem que se converter a Ele. Ah, eu sou convertido. Ué, o homem quando quer ser homossexual, ele se converte também. Ele se converte em mulher. A mulher quer ser lésbica, se converte em homem. Tu não vê aí a Tami da Gretchen? É uma pessoa convertida. Era mulher, se converteu, agora é homem. Isso para mim é conversão. Você mudar a sua natureza para uma outra que não é tua. Você se converteu. Para ser salvo, você não tem que se converter. Está sendo claro ali, olha. Está sendo claro. Ele está dizendo, e acontecerá que todo aquele, todo, não é algum, é todo, todo. Esse todo não é evangélico. Se fosse evangélico, não seria todo. Se fosse judeu, não seria todo. Se fosse espírita, católico, não seria todo. Seria alguns. Se fosse para se converter pessoas que tem um pastor, que foi batizado, tomou a Santa Ceia, não seria todos. Ele está dizendo aqui, ó, e acontecerá que todo aquele que invocar, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome, Pai não é nome, Deus não é nome, Senhor não é nome. O nome do nosso Pai não é adjetivo e nem substantivo comum, e muito menos provérbios ou advérbios. O nome do Salvador, ele foi dado para ser reconhecido pelo homem aqui em cima. Se ele tem um nome lá no céu, é outros 500. Se ele tem um nome pelo qual os anjos devem chamar ele lá em cima, é outro assunto. Mas aqui na terra, ele tem um nome pelo qual ele se comunica com o ser humano. E ele está dizendo, acontecerá que todo aquele que invocar, falar, anunciar, falar o nome do Senhor, como é que o nome do Senhor é Senhor? Se aqui está dizendo que é o nome do Senhor. Já não é Senhor? Senhor é um pronome de tratamento. Não é verdade? Senhor não é um nome, é um pronome. Senhor é um pronome, nem é Baal, porque também não é nome. Baal, ele é Senhor, porque tratam ele como Senhor também. Porque Baal é um deus das sombras, Terron. E ele também quer ser Senhor. Ele quer esse tratamento que deram para Palearro. E os judeus botaram na nossa cabeça que Senhor é Baal, e eu bato de frente com qualquer judeu que Senhor não é Baal, mas sim um título que os judeus querem dar para Terron na pessoa de Rachem.
Homens israelitas, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome de Yahushua, que é o nome dele, será salvo. Edson, eu estou em dúvida se é esse nome. Por favor, gente. Com a capacidade de pesquisar que nós temos. Ah, mas é tanto nome. Pega todos os nomes e pesquisa, então. Qual é o nome que você tem? Ah, eu tenho Yao. Eu tenho Yao. Eu tenho Yahu. Eu tenho Alro. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jeová. Eu tenho Hashem. Tenho Adonai. Tenho El Shaddai. Senhor. Então pega todos esses nomes, senta um dia. Todo, até o de Yahweh, bota no meio. E faz duas coisas. Uma física, outra espiritual. Na física, pega todos esses nomes e se afunda neles. E submersa numa pesquisa com todos esses nomes. E no final, você tira o labor. E quando você for dormir, pega todos esses nomes aí que você tem e apresenta a Deus, ao Pai, ao Criador, como você quiser chamar, já que não tem nome, então você vai ter que falar com ele com o que você aprendeu. E pede para ele: Pai, olha, nessa noite eu vou dormir. E se tu és verdadeiro, e tu és o meu Criador, se tu existe, me faça ter uma confirmação de qual desses nomes que está aqui na minha mão é o seu nome verdadeiro. Você tem duas opções lindas para fazer isso. Uma em pesquisa, que você vai encontrar em todos os sentidos, e a outra, você dormindo e pedindo para ele, porque Yahweh, ele pode entrar no teu sonho, se tu quer saber. É só você ler lá o livro de Jó. O que aconteceu com Jacó. Então ele está dizendo aqui, ó, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nome do, não é invocar Senhor. Ah, mas meu Senhor, eu vou para a casa do Senhor. Não, invocar o nome do Senhor, daquele que é digno de respeito, porque Senhor é respeito. Senhor não é Baal, Senhor é respeito. Ah, mas Baal é Senhor, então Baal é respeitado. Você não sabia disso? Homens israelitas, escutar essas palavras. Agora Pedro ficou brabo. Agora Pedro vai virar para os judeus que mataram, que gritaram, sacrificam no madeiro, porque Pedro já estava rasgado com eles por aqui, como quem diz: pô, vocês foram que gritaram o nome do Salvador para ser morto e está aqui tirando onda. Vocês foram o primeiro a entregar o meu Salvador na mão dos romanos. E estão reivindicando descida de espírito sobre vocês. Vocês não têm vergonha na cara, não? Imagine Pedro falando para eles. Aí Pedro diz assim: homem israelita, escuta essa palavra aqui. Aí Yahushua, homem aprovado por Yahweh entre vós com maravilhas. Entre vós, vocês viram, vocês foram testemunha do que ele fez. Prodígios e sinais que Yahweh por ele fez no meio de vós, vocês. Como vós mesmo bem sabeis. Olha só o que Pedro vai mandar aqui. E se é o irmão Edim fazendo isso, o irmão Edim só anda em confusão. Ah, irmão Edim tem que apanhar. Irmão Edim só vive em confusão. Olha aí, ó, meu amigo. Pedro acabou de entrar numa confusão com os mesmos judeus da Bíblia do Almeida que mataram o Salvador lá gritando: sacrificam. Olha só. Olha o que está dizendo aqui. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Yahweh, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Yahweh ressuscitou. Olha o que está falando, ó, o meu Salvador foi morto pela mão de vocês, e vocês querem exigir descida de espírito? Eu duvido que você ouviu essa pregação numa igreja dessa forma. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Yahweh, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao quais Yahweh ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi:
sempre via diante de mim o Senhor, porque esta minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Quem falou foi Davi, e quem está falando isso é Pedro, para aqueles que estavam reivindicando a descida que não veio sobre eles. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Arro lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, olha que coisa linda, gente, olha o Melquisedeque aqui. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Arro lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, quem é isso aqui? Qual é o fruto dos lombos de Yahushua? É a carne de Melquisedeque de Arro. Levantaria o Cristo, que era Yahushua, olha só, com o corpo de Arro, a imagem e semelhança Melquisedeque, ele levantaria Yahushua. Não é Yahushua que tinha um corpo de judeus, porque os judeus quando diz, o Salvador é judeu, porque ele veio dos judeus, e está mentindo para vocês, o Salvador não tem carne judaica, e de nenhum ser humano na face da terra. Ele vem dos judeus porque ele veio do momento em que os judeus estavam ali, mas não vem com o corpo, com a carne, com o sangue, com o DNA judaico, negativo. Isso é mentira da religião judaica. São ladrões e salteadores e querem roubar essa herança de você. Quando Yahushua, ele sai da barriga daquela mulher, ele sai da barriga com a formação do corpo do Pai, que Adão e Eva, ele simplesmente mata no dia em que eles pecam. Como é que foi essa morte? O corpo morreu? Não. O espírito de Arro sai do próprio corpo dele, da própria matéria que ele criou Adão e Eva, e sobe para o céu. E o corpo de Arro vira um Melquisedeque na terra. Para poder se encontrar com a alma que era o filho. E poder cumprir a promessa que foi feita a Adão e Eva. E também para nós, nos últimos dias. Por isso que está dizendo, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, lombos de quem? De Yahushua. O fruto do lombo de Yahushua, segundo que a carne de Arro, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Olha que palavra legal, forte. Que palavra forte. E nessa previsão, disse da ressurreição de Yahushua, que a sua alma, olha bem, não foi deixada no inferno, e nem a carne de Arro viu a corrupção, porque Melquisedeque não podia ver corrupção. E Arro ressuscitou a este Yahushua, do que todos nós somos testemunhas. Então quem foi que ressuscitou a Arro? Foi o mesmo corpo pelo qual ele estava revestido, que pertencia ao espírito de Arro, que Yahushua sobe para entregar o Pai lá em cima, e a festa começa no céu. De sorte que, exaltado pela destra de Arro, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por cabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Yahushua, a quem vós crucificaste, e Arro o fez Senhor e Salvador. Ou seja, Senhor, Rei, Cristo, sacerdote. Pedro falou na cara dos judeus, vocês não receberam nesse dia de Pentecoste a descida do Espírito do Criador, porque vocês negaram o próprio Criador na pessoa de Yahushua. Vocês negaram Melquisedeque e a alma em Yahushua, no dia que vocês gritaram, sacrificam. E vocês querem reclamar como se o espírito de Arro tivesse descido em corpos errados? E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Agora virou irmãos. Não, agora acabou a zombaria,
Agora acabou a brincadeira. Agora Pedro era irmão. O que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Olha aí, ó, você gosta de ficar perdoando sem se arrepender. Ué, por que Pedro não perdoou eles? Olha, eu vou perdoar vocês. Negativo. Não existe perdão sem arrependimento. Como é que Pedro vai perdoar? Como é que Arruxo vai perdoar se não há arrependimento por parte de quem pisou na bola? Se você é aquela pessoa que perdoa todo mundo que não se arrepende, você está trabalhando contra a maré das suas próprias devoções. Ele está dizendo aqui, ó, o que vocês vão fazer? Arrependo-vos, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado, ou seja, lavado em nome de Yahushua, para perdão dos pecados, lavados. O arrependimento é o chuveiro que lava sua mente, não é a água do sistema. Aquela água só serviu até o dia em que Pedro, ele se vira para os hebreus e vai para os gentios. A partir do momento que Paulo vai para os gentios, não tem mais água não tem mais batismo de água não. É o batismo de uma nova consciência. O arrependimento, ele faz você lavar a sua consciência. Não é o seu corpo, porque isso o chuveiro já faz todo dia. Ele manda que eles venham se arrepender e cada um de vós sejam lavados. Esse batizado quer dizer lavado. Em nome de Yahushua, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? O mesmo de profetizar o terremoto, de falar que o céu não vai se abrir, que o sol e a lua não vai brilhar. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Olha a promessa aí, gente. Porque a promessa, e tem gente dizendo que eu estou inventando a palavra promessa, que a promessa é a promessa do diabo. Lá no Facebook, promessa do engano, promessa do diabo, mas está aí, ó. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e todos os que estão longe, a tanto quanto Yahu, nosso Salvador, chamar. A promessa não é de um grupinho de judeus, de hebreus, de cristão, de evangélico, não. Vai ter os 154 mil de Israel? Vai. Mas não é só eles que são os bambambam, que só eles que vão herdar, não. Eles são os primeiros. Mas a promessa, ela será estendida a quem Yahu chamar. E quem Yahu chama, Edson? Aquele que lhe sonda a mente e coração para saber se essa pessoa é verdadeira ou é fogo de palha. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia pregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você já viu Edir Macedo ter alguma coisa em comum? Soares tem alguma coisa em comum? Não. Não há nada em comum entre o povo e os líderes evangélicos. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. O Dico Edir Macedo e o Soares e os outros lá, Zé Malafaia, vender alguma propriedade deles para repartir com alguém, meu amigo, esse dia vai chover, hein? E não é chuva de água, não. E vendiam suas propriedades e bens. Quem é que tem propriedades e bens para vender? É o povo? Não, quem tem propriedades e bens são os líderes. E aqui está dizendo que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Yahu e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava Yahu à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Quem é a igreja? O povo europeu, não é a igreja de pedra. Ele acrescentava a igreja, para o povo europeu que estava crendo em Yahu, em Yahushua,
aqueles que haviam de salvar. Olha só que palavra tremenda. Eu não gosto dessa palavra tremenda não, porque tu pergunta para o evangélico, tu foi no culto? Foi. O pastor pregou muito bem. O que ele pregou lá? O que ele pregou eu não sei, mas foi tremendo. Quer dizer, ele não sabe o que pregou, mas foi tremendo. Mas que palavra legal. Então o que nós aprendemos em Atos 2? Que a partir do 50º dia que a Ruxa sobe aos céus, o Espírito que Joel anunciava já começa a ser derramado a partir daquele momento até o dia de hoje. Mas acontece que ele não vai derramando sobre toda a carne que existe, mas sobre toda a carne que está com ele. E é difícil. Agora que começou a aparecer uma nação mais populosazinha, para que ele derrame o seu Espírito nesses últimos dias. E se ele derramar o Espírito dele sobre você, não tem maçom, não tem terror, não tem ninguém que te toque. Você pode falar com toda a autoridade que tu tiver, porque o Espírito dele está sobre você. E se o terremoto começar a acontecer, ninguém que está com ele vai ficar despreparado e desapercebido. Porque sonhos e sonhos e sonhos e sonhos e sonhos vão começar a invadir a tua noite. E você vai começar a perceber que outras pessoas também estão comentando sobre o terremoto. E até visão você vai ter. Eu não sei que visão é essa. Você vai ver acordado, você vai sentir algo acordado, como um déjà vu, talvez, de um terremoto que vai vir, de um sol e a lua que não vai brilhar, das estrelas que vão cair do firmamento, do tecido da realidade que vai se romper. E só depois do terremoto é que vai acontecer o selamento de todos aqueles que foram fiel ao nome que eles passaram a acreditar. Porque não adianta só você saber o nome, se você não honra esse nome que você aprendeu. Então esse aí é o nosso estudo. Eu quero compartilhar muito com você, queria que você compartilhasse com muitas pessoas. Que Pentecoste não significa tempo de pedra e igreja pentecostal, ou você ser pentecostal. Pentecoste significa o primeiro dia em que a profecia de Joel 2, do seu Espírito ser derramado sobre toda a carne, começou naquele dia. E naquele dia de Pentecoste, de Atos 2, a promessa voltou a ser anunciada. E ela se estende até os nossos dias. Eu sou o Edson Silva História. Esse é o canal Últimos Dias. E que a Ruxa te carregue na palma de suas mãos. Até a próxima live. Tamo juntos, nação. Te deixarei, eis a melhor escolha que eu já fiz. Assim antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Assim antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha
melhor escolha que eu já fiz. Agora que te encontrei, nunca mais te